Pai do Senhor, meus irmãos, como que vocês estão? Gostaria de compartilhar com vocês um versículo que está na carta de Hebreus, capítulo 9, verso 22. Apenas a parte final desse versículo que diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Para a gente entender um pouquinho, se a gente voltar um pouco na história, a gente vê que tudo era tão lindo, tudo era tão bom. Era maravilhoso de se viver. Tristeza não haveria, dor não existia. Tudo era perfeito, era um paraíso. Até que um dia tudo isso foi afetado por uma grave doença chamada pecado. Pela desobediência de um só homem veio o pecado, veio essa doença ao mundo. E a gente vê que o próprio Adão tentou dar o seu jeito, tentando cobrir o seu pecado com folhas. E o texto diz que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. E a gente vê que essa doença que afetou gravemente o mundo e afeta, não tinha um remédio, uma solução para isso. Apenas uma promessa de que haveria um que seria o remédio para este pecado, que curaria a humanidade deste pecado, que tiraria de uma vez por todas todo este pecado, essa doença que afetava o mundo. Grandes homens vinham anunciando isso, grandes profetas, até que um dia se iniciou na terra, veio para a terra este remédio. Só que esse remédio chamado Jesus, ele ainda não estava pronto, tinha que viver na terra como um homem. E dentro do ventre de Maria, esse remédio foi colocado, chamado Jesus Cristo, a imagem do Pai, do Filho e a do Espírito, a imagem do Deus invisível. E ele vem à terra como um homem, para solucionar para sempre o pecado, essa doença chamada pecado do homem. Aproximadamente 30 anos depois que ele vem à terra, ele recebe algo especial nesse remédio. Quando Jesus Cristo vai se batizar, o Espírito se move nele, pousa sobre ele. Por um pouco mais de tempo, esse remédio está pronto. Esse remédio é colocado numa cruz, num frasco chamado cruz. No momento que esse remédio é pronto, está pronto, ele é derramado. Começa a escorrer esse remédio pelo madeiro. No momento que esse sangue se escorre no madeiro, o sangue de Jesus, no momento que ele começa a escorrer no madeiro, o problema do pecado ele é solucionado. No momento que esse sangue começa a banhar o madeiro, começa a pingar ao chão, esse sangue está dizendo pra gente que ele é a garantia da gente poder entrar na santa cidade um dia. Esse remédio agora resolve de uma vez por toda a questão do pecado, essa doença. Isso é para nós que estamos aqui hoje. Mas você conhece algum tipo de pessoa que diz assim, eu não tomo remédio, eu tenho alergia a remédio? Geralmente alguém que está gravemente, que está doente, e não se trata com um remédio, essa pessoa certamente ela vai morrendo aos poucos e um dia ela parte, ela morre, ela se acaba, chega ao fim da história. Esse remédio hoje está disponível para nós. Esse remédio chamado Jesus Cristo de Nazaré já veio para nós. E isso a gente tem que ter a ciência que dias ruins virão sim. Dias problemáticos, com problemas, virão sim. Só que a gente tem um remédio chamado Consolador aqui junto conosco. Um remédio chamado Jesus Cristo. Vamos aproveitar disso, porque Ele deu a sua vida por nós. Se a gente não quiser aceitá-lo,
ou não se encaixar às luzes da Escritura, não tentar trilhar este caminho da perfeição, procurar este caminho da perfeição chamado Jesus Cristo, a gente é como aquelas pessoas que têm alergia a remédio, como pessoas que têm problemas em tomar remédio, de não se cuidar. Jesus disse assim que sem Ele a gente não poderia fazer nada. Para onde iremos nós, se só Ele tem as palavras de vida eterna? Já foi derramado sangue, o sangue de um cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, por nós. E a gente quer o que mais? O preço nosso foi tão caro, tão caro, tão caro. A nossa vida aqui na terra, que estamos aqui como peregrinos, é somente para exaltar o nome dele e tentar se parecer um pouco com ele. Esse remédio que a gente vem falando desde o começo, ele é a garantia para que a gente tenha vida, e vida com abundância, para habitar com ele na santa cidade, na Nova Jerusalém. Deus abençoe vocês aonde vocês estiverem. E lembre-se, se está se sentindo doente espiritual, procure esse remédio. Porque ele falou, eu vou enviar para vocês um da mesma patente que eu, chamado Paracletos, Espírito Santo Consolador. Os dias vão ser difíceis, mas vocês têm um remédio, vocês têm um Consolador. Amém? Deus abençoe.